nome é Fernando Almeida, sou arquiteto urbanista, sou varziano de nascença, criado a maior parte da minha vida aqui, e onde meus pais também se conheceram, se casaram, meus avós moraram, então eu tenho uma relação com esse bairro já de família. E esse lugar também faz parte dessa trajetória, porque aqui na oficina cerâmica, onde meu pai trabalha desde 1971, quando foi fundada, até hoje, né? E ele já também trabalhava aqui no Grupo Brenan, na porcelana, mas ou seja, essa relação com esse território aqui em particular eu queria compartilhar com vocês. E começa, eu acho que muito por essa parte do rio, que é um rio que eu tenho muito forte na minha memória, mas é um rio que infelizmente parece que eu não consigo identificar quando a gente fala do rio Capibaribe, dessa faceta dele. Bem, a gente sabe que o rio Capibaribe ele não nasce em Recife, né? Mas em Recife ele tem diversas manifestações que vão além do mangue e além das pontes como a gente conhece. Então meu primeiro contato com o Capibaribe não foi com a ponte e nem com o mangue, foi com esse trecho aqui, que é um trecho que corta terras que foram terras de engenho na época da ocupação holandesa e até da época da ocupação portuguesa. E sempre me impressionou o fato de eu não ver ponte nenhuma e ver sempre esse barco aqui amarrado com uma corda que amarrava de uma ponta a outra, que é o que a gente se acostumou a chamar de chalupa, não sei se teve outro nome depois. E era sempre o caminho que meu pai vinha para atravessar para ir trabalhar na oficina. Eles moram do outro lado do rio e sempre, todo dia de manhã, minha mãe deixava ele de carro, ele vinha, descia aquilo ali, às vezes eu acompanhava ele antes de ir para a escola, ficava ali na beira, aguardava ele ser trazido aqui e eu via subir nesse trajeto diariamente. E isso transformou muito minha visão de natureza aqui em Recife, né? Que é uma cidade que a gente fala que não tem zona rural, que é uma cidade que a gente tem uma noção de mata específica das APAs, né? Mas a gente esquece que o que é a APA da Várzea, que é a área de preservação ambiental, foi um canavial enorme, de vários engenhos. Da mesma forma que a gente esquece que Recife essa parte de Recife foi fundamentalmente composta por engenhos. Eu olho aqui hoje e sinto que pouca coisa mudou. Mas eu acho que o que pode mudar ainda é isso ser frequentado com esse olhar, né? Então há projetos de requalificação da margem do Capibaribe, etc., que são projetos incríveis, mas esse trecho ainda é um trecho que é um outro tipo de visitação, né? Então eu queria começar por aqui porque é um trajeto por onde eu começo uma criação de um afeto com um território do bairro que eu fui criado. E que é um bairro que pertence a todo mundo, mas é um bairro que é muito conhecido por seu bairrismo, então inevitavelmente vai ter um pouco de bairrismo na minha fala. Então eu convido vocês a fazer um pouco essa trajetória, que eu vou tentar falar um pouco de história, embora eu não seja historiador, mas tentar trazer mais a história como articulador de uma construção crítica, né? Porque a gente tem que estar sempre questionando o nosso direito ao território, mas também a história desse território na formação da história da gente. Para situar onde é isso aqui no território, a oficina cerâmica que vocês conhecem fica aqui atrás, a poucos metros desse espaço, fica mais ou menos a uns 100 metros de distância. E do outro lado fica a antiga instalação da IASA, que era a fábrica de azulejos, onde ali também tem a CIV, que é a fábrica de embalagens de vidro, de recipientes de vidro. Mais distante fica o Instituto Ricardo Brenan. Então isso aqui ele meio que cria um eixo que separa esses dois territórios, mas que são todos parte de um contexto de um território industrial no final do século passado, da metade do século passado para cá. Essa plataforma aqui ela é nova, né? Mas antes a gente descia dos dois lados numa plataforma móvel, então era muito curioso como tinha uma sensação de fragilidade dessa chegada do rio. Ou seja, a chalupa mesmo, ela não passa aquela ideia de embarcação. Então era tudo muito curioso para mim como criança, porque essa chegada no rio, essa fragilidade de chegar, de botar o pé no solo e começar a subir isso aqui, era algo que se construiu como algo muito natural para mim. Mas ficou muito distante, mais uma vez, da noção do que a gente constrói ao longo da vida aqui em Recife, como que é a relação com o rio Capibaribe. Então, por isso que eu digo, tenho muito afeto com o rio, porque minha infância me permitiu ter um contato privilegiado com o rio.
Mas tem muita gente que vive numa condição parecida com o rio, que não é privilegiada na cidade. Então, eu sempre fico tentando trazer esse pensamento crítico do lugar do privilégio e também do lugar de quem não tem esse privilégio, como o que é a quem pertence a cidade e a quem pertence o rio. As palafitas, a comunidade ribeirinha, são partes que ainda são invisibilizadas, ainda, né, e é a eles que a gente deve a compreensão de como era realmente a vida ribeirinha. Então hoje, quando eu olho para esse rio, nessa condição natural, eu tento transpor essa vista, porque também sou arquiteto urbanista, né? Então a gente tenta ver isso, como é que a gente pode transpassar isso para a transformação da cidade. Então o mínimo que eu acho que a gente pode fazer é ter acesso a esses lugares. Então essa trajetória de inclusive entender o relevo do rio, que vai me levar para o segundo momento da nossa conversa, é outro fator importante para a gente entender a potência do rio também como elemento geográfico, né? Então tem esse aspecto do direito ao acesso ao rio e tem uma questão geográfica também que vai ser interessante a gente chegar lá em cima, que é onde tem a antiga Ponte de Ferro. Esse segundo momento dessa caminhada é de um lugar que eu também acho muito especial, porque ele é, na minha memória, ele é um quê místico, um quê misterioso, um quê fantástico, porque lá embaixo a gente viu uma chalupa, hoje talvez não seja tão visível por causa da vegetação, mas se você olha mais ao lado de quem vem do sentido da várzea para aqui, com a Cosme Damião, você percebe que tem um amontoado ali no meio do rio, que é o resquício da base de uma ponte. E é uma ponte de ferro que foi comprada em Louisiana, numa feira internacional industrial. Foi na feira onde Francisco do Rego Barros de Lacerda ele encomendou a ponte e os trilhos de ferro, e inclusive a Casa de Ferro, que hoje é conhecida como a Casa de Ferro dos Brenan. Mas o que eu queria falar aqui é porque o que é místico dessa coisa, que é impressionante, é porque essa ponte, ela não foi demolida. Ela caiu por causa de uma cheia. E foi a cheia de 75. E que a cheia de 75, quer dizer, Recife naquela época, naquela década, enfrentou diversas cheias catastróficas. Inclusive a cheia de 66, se não me engano. Mas foram cheias que alagaram a Caxangá, os estádios ficaram cheios nos anos 70. Você tem Ilha do Retiro, o Arruda, embaixo d'água. E derrubou uma ponte. Então minha infância foi vendo uma travessia de rio que era feita em barco porque uma ponte não existia lá. Uma ponte foi derrubada pelo rio. E o desnível é absurdo, porque onde nós estávamos ali no início, a gente está na cota que a gente conhece do Capibaribe, quando a maré sobe é um pouco mais do que aquilo, mas se vocês forem ver a altura da ponte, porque ainda resta um resquício dela aqui, você não consegue acreditar que o rio Capibaribe chegou nessa altura. Mas não só chegou, como ultrapassou, porque ele alagou também essa parte aqui onde nós estamos. Então, claro, não foi na mesma idade, eu criança, que eu tive essa percepção do impacto do rio. Foi um pouco mais velho na minha adolescência, e daí em diante eu fiquei muito me questionando como é essa cidade e essa sua vulnerabilidade diante do rio. Porque o que é que impede que o rio chegue a essa cota novamente? A gente não levou o rio para outro lugar. A gente tem as barragens, etc., e nós temos a crise climática, né? Então, a parte de qualquer discurso científico, eu tenho em mim uma sensação muito temerosa pela história que inclusive afetou minha família. Meu tio quase morreu afogado, também meu tio criado aqui na várzea. Então, o que é que impede que isso aconteça novamente? Então isso nos coloca na condição de entender o rio como uma força da natureza, mas que na verdade tem vários condicionantes que fazem com que ele seja domesticado, como a gente conhece. E o que é o nosso compromisso com isso? Então aqui, essa ruína dessa ponte, na verdade, eu acho que é um mirante do passado, mas que nos leva a questionamentos muito pertinentes do nosso futuro imediato. Então, um convite que eu faço para quem vier visitar aqui é tentar entender isso.
olhar para essa ponte, olhar a altura que ela está e saber que foi o rio que derrubou isso numa cheia. E é bom enfatizar a origem dessa ponte. Ela é uma ponte de um processo de industrialização, de um ciclo de produção que aqui em Pernambuco sempre foi muito artesanal e muito calcado na exploração humana. Não que ainda não fosse, porque a usina depende ainda da extração da cana. A usina não significa a extração por máquinas, mas era um movimento que historicamente na história da indústria pernambucana, isso é digno de nota, porque foi a importação de um equipamento extremamente sofisticado, de uma estrutura metálica, para ligar a produção de cana de uma ponta do rio à outra, de um contexto de vários engenhos que se tornaram de um mesmo proprietário e também do maquinário da usina. Então, é apenas eu acho importante marcar esse registro da dimensão do que foi Recife na questão da produção do ciclo da cana-de-açúcar tardia ainda, né? Mas isso, de forma alguma, isso apaga o que significa essa produção industrial naquela época. Mas é apenas para colocar um contexto de dimensão do porquê essa ponte existiu. E também porque ela não foi reconstituída, porque já não fazia sentido, porque a produção industrial lá já tinha uma outra logística e a produção aqui já não era mais a mesma, a olaria já não funcionava, mas a ponte não caiu por abandono, foi por força do rio. Esse trecho da caminhada, eu penso nele numa continuidade para discutir um pouco da questão do território, do que foi, não somente como engenho, mas de como é a própria natureza desse local. Quando a gente fala em Várzea do Capibaribe, é importante lembrar que Várzea ilustra essa condição geográfica, e Putinga também ilustra, é um nome só que em tupi, que também se refere a um território alagadiço na época de chuvas, no inverno, se eu não me engano, mas, enfim, isso tudo é na área alagadiça, mas também é área de nascentes. Então, não é à toa que os engenhos prosperaram aqui, porque você tinha a terra de qualidade, mas também tinha muita água, muitas nascentes de água. E esse caminho aqui, essa trilha, na verdade, o nome trilha é o nome que a gente meio que hoje chama, né, de uma forma mais no sentido esportivo, né? Aqui você vê muita gente caminhando, fazendo corrida, vindo de bicicleta, mas na minha infância, isso aí nos anos 80, isso ainda não tinha virado moda. Então, para mim, os espaços eram ocupados por pessoas que tinham que caminhar. Então, esse caminho aqui era feito por pessoas que também trabalhavam não só aqui, mas trabalhavam no outro do Rio, e pessoas que vinham lá de Cosme Damião, onde hoje é o R7, quer dizer, o R7 há mais de 50 anos, né? E o R7 já existe há muito tempo. Mas naquela região que a gente chama da comunidade de Cosme Damião, que atravessava a chalupa diariamente também para trabalhar nas outras indústrias do Grupo Brenan. Então isso aqui sim era um percurso casa-trabalho de muita gente. E é um percurso também que é uma vivência numa mata, que para muita gente é romantizada como uma caminhada na mata, mas também é um local muito vulnerável também. Então, para mim, essa trilha, esse caminho sempre foi um misto de convite a explorar a mata, mas também eu tinha um certo medo, porque na época tinha assaltos aos funcionários, tinha todas aquelas vulnerabilidades que a gente conhece, em locais sem iluminação, etc, né? Então, e ao mesmo tempo, é uma mata enorme, densa, da Mata Atlântica, que foi totalmente recomposta naturalmente em cima de um grande canavial. Então isso aqui o relevo era o mesmo, mas era uma visão, imagine-se uma visão extremamente planificada dessa superfície, só com canaviais balançando ao vento, e hoje você tem essa conformação vegetal incrível, né? E que ainda é percurso de pessoas que podem vir a pé de Cosme Damião para cá. Mas hoje já fazem-se trilhas, inclusive para pegar água mineral na nascente, que é um percurso também bastante interessante. Aqui, na Capela da Imaculada Conceição, que foi inaugurada em 2006, ela foi construída por cima de uma ruína
que originalmente tinha sido uma das casas do Barão da Moribeca, que era o primeiro proprietário, quer dizer, eu não vou chamar primeiro proprietário porque esse termo eu acho que até historicamente é equivocado, essa noção de proprietário, mas era um dos donatários dessa gleba, que era um dos engenhos que ficava aqui, se eu não me engano, é Engenho São João. Eram 3 engenhos, Engenho São Francisco, Engenho São João e Engenho Cosme Damião, que se juntaram. O Barão da Moribeca ele foi o tio do Francisco de Rego Barros de Lacerda, e quem herdou, né, as terras. E essa casa, ela, com o tempo, né, ela nem sempre foi a ruína que se conheceu na época da construção da capela, ela tinha já servido como cinema, escola, galpão de secos e molhados, sempre atendendo ao contexto industrial. Então, quando isso aqui foi a olaria, ela teve uma função social, uma função de atendimento a uma demanda dos funcionários, e também não me lembro isso da época da cerâmica de Francisco, porque isso aqui tudo já estava arruinado. Mas essa transição da ocupação do espaço, essa reapropriação do espaço é bastante interessante nesse imóvel que acabou findando-se por capela e onde acredito que tem os restos mortais também da família. Então, acredito que de capela isso não se tornará mais outra coisa. Mas teve uma transição muito interessante de usos por narrativas orais, tanto só do meu pai, mas como de pessoas que precederam ele, e que eu acho que é digno de nota para entender como era a vivência também de funcionários com imóveis que estavam aqui, que já foram da época do engenho, mas que foram reapropriados para um contexto fabril, né? Mais adiante também existia a sede, que era um local onde tinha um campo de futebol, era a sede social também desse núcleo fabril, e onde também aconteceu muita coisa de relações entre as pessoas que trabalhavam aqui, de casais, enfim. Então tem sim um contexto aqui que vai além dessas relações somente de trabalho e que se baseiam também na ocupação do território, seja aproveitando resquícios da época dos engenhos, seja aproveitando clareiras, as que já estavam meio que esperando uma ocupação, como um campinho de futebol, por exemplo, ali, que aproveitou-se de uma clareira que tinha ali no caminho da antiga Ponte Preta. Então, o que é interessante é perceber que isso é um local que sempre esteve em constante transformação. E eu estou tentando me dedicar a falar de áreas periféricas ao núcleo da oficina. Ou seja, são áreas abertas, áreas que as pessoas podem circular e podem se dar a oportunidade de experimentar também. Pega um pouco essa base do que eu estou falando, mas também construindo novas memórias. O próximo ponto que eu queria apresentar é o relógio solar, que eu acho bastante emblemático da minha participação aqui no território. Eu faço esse convite aqui para encerrar nesse local que para mim é muito especial. Não só porque é um projeto que eu concebi, mas o contexto em que ele foi feito para mim também é muito especial. Eu tinha recém saído da universidade e foi quando eu criei uma relação adulta, né, madura de relação com o próprio artista. Porque até então eu era o filho de Alci, né, que visitava aqui quase todos os finais de semana quando eu era pequeno. Mas ali houve uma confiança, né, no artista comigo. E aí voltou todo esse legado que eu tenho em relação junto ao meu pai, não só da arte, do rigor da execução das coisas, mas como esse legado que meu pai mesmo me passou, quando ele, por exemplo, me mostrou a forma que ele concebeu o Ifá de Oxóssi, que é a marca que representa Francisco Brenan, a obra dele, inscrita perfeitamente no triângulo equilátero, que foi uma observação que foi feita por Aloysio Magalhães, um fantástico designer nosso. Ele tinha falado isso para Francisco, e meu pai se incumbiu da tarefa de realmente compor essa logomarca dentro, e fica na entrada da oficina, vocês vão poder ver. Então, a minha preocupação aqui era fazer um objeto que tivesse sua geometria totalmente justificada. Eu sempre tive um apreço pelo uso das rochas, né? Não quis fazer cerâmica, a cerâmica eu aproveitei para fazer o piso, inclusive aqui tem a marcação da Rosa dos Ventos, com a coordenada exatamente desse ponto, mas em cerâmica, porque é na cerâmica a gente dá essa molda, a gente escreve por cima, então aqui eu adotei a cerâmica para fazer essa composição paisagística de piso, de paginação de piso. E o granito, porque o granito, ele branco, ele não polido, ele fosco, ele tem uma absorção de luz que não encandeia como o polido,
e que dá destaque mais à marcação das sombras, e dessas sombras, tanto da sombra do gnomon como da sombra dos sulcos, né? Embaixo também é um granito branco, só que flameado, para dar uma ideia de rusticidade, né? É um granito que passa em alta temperatura, então ele trinca a superfície, ele é varrido, então ele fica com a superfície um pouco mais áspera. E que remete também às obras de pedra, de cantaria que tem aqui ao redor, só que eu não fui trabalhado com cantel. Mas são de alvenaria internamente, então elas não são todas de pedra, elas são revestidas com pedra, tá? Ele foi executado com um protótipo em tamanho real, que foi feito em madeira e com estrutura de metal, que foi feita, colocado nesse local. Então teve todo um trabalho de topografia para a gente alocar. Depois que a estrutura de metálica ficou assentada na posição correta, aí foi feita a alvenaria com essa alma em metal que aproveitou. E as peças de madeira em tamanho real foram o molde para ser levadas para marmoraria. Foram toda a fabricação aqui em Recife. A marmoraria também é uma empresa que já não existe mais hoje, que foi aqui em Recife. E a parte da marcenaria também foi aqui na UR7. Então, toda a produção foi aqui. O gnomo, é importante falar, foi... eu concebi o desenho, mas ele foi forjado por Jobson Figueiredo, e gnomo em bronze. E basicamente a ideia era essa, ter materiais simples, duráveis, né? Só que durável na minha concepção inicial, porque esqueci que com o tempo as pontas iam ficar vulneráveis. Então, infelizmente, ele tem uns pontos quebradiços, infelizmente. Por quê? O granito branco, ele é mais poroso também, né? Então, ele facilmente pode chegar nas pontas frágeis a se romper. Mas, a parte disso, começaram a surgir umas plantinhas também, que eu acho bonito quando isso acontece. Então, ele ganhou um pouco se assentou. Mesmo se arruinando por fragilidade ou com o tempo, ficou um pouco mais escuro que o original, mas acho que ele encontrou o lugar dele aqui na paisagem. Nada aqui é gratuito, né? A começar por essa relação em ângulo reto aqui desse eixo com aquele outro eixo, que são os pontos cardeais, né? Que são as linhas que ligam os pontos cardeais de norte, sul, leste e oeste, né? Oeste para lá, leste para lá. Essa linha inclinada corresponde à linha das 5 horas, né? Cada linha dessa grossa corresponde a 1 hora e cada linha mais fina corresponde a meia hora, né? Aqui fica o eixo do meio-dia solar, né? Sempre falando. Então aqui a gente começa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Né? Aqui também é um paralelismo com a linha norte-sul. E essas curvas, essa é a parte mais legal. Essas curvas, elas também têm uma razão de ser, não só de baixo como a de cima. Elas correspondem às linhas que marcam o solstício de verão e de inverno. De verão, quando chegar mais ou menos ali 22, 23 de dezembro, a linha vai tocar, a sombra vai tocar nessa linha e depois dessa data ela volta a descer. Quando chegar ano que vem, 21, 22 de junho, no solstício de inverno, a sombra toca aqui e não passa, e ela volta. Então a linha da sombra vai ficar sempre nesse percurso de enquadramento. Ela nem passa daqui, nem passa daqui. Então eu quis fazer que ele tivesse pelo menos uma posição lateral que não amalgamasse. Quem não quisesse um altar para olhar, venha para cá e você vai conseguir ver, né, sem ter esse obstáculo. Mas ao mesmo tempo ele compõe como um desejo do artista original, né, de ter um relógio solar, mas que se assume no território também. E representa um pouco a visão do artista querer levar coisas para fora da oficina. E que foi um pouco mais ou menos o que eu quis fazer nessa caminhada com vocês.
Música